Se eu preparei um texto aqui, são 10 pontos, eu vou tentar bem resumir isso para depois a gente fazer um bate-papo para quem estiver aí interessado em fazer perguntas. Mas antes de a gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like no final desse vídeo, tá bom? Assim você ajuda o meu canal a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Então vamos ao vídeo. Na parte de simplificar, a primeira coisa que a gente tem que fazer, que eu marquei aqui, foi identificar e análise dos processos existentes. Então, conhecer tudo o que acontece dentro da sua empresa, do seu negócio, é importante, porque é como eu gosto de dizer, uma empresa, um negócio é um sistema, e dentro desse sistema tem um monte de coisinhas lá dentro que funcionam para que todo o sistema, todo o negócio, toda a empresa funcione direito. E é o que a gente chama de processo. Então, identificar esses processos é importante. É o que eu chamo de, você tem que fazer um mapeamento desses processos, né? Desses processos que existem hoje. Não é o que você está imaginando que tem que acontecer, é o que já existe hoje. Dentro desse processo, identificar, por exemplo, existe algum gargalo, tem alguma área que tem desperdício, e aí pensa, você pode ter desperdício de material, desperdício de tempo e, consequentemente, acaba tendo desperdício de dinheiro. Como eu tinha dito, tanto para simplificar como para você delegar, você tem que definir metas e objetivos, eles têm que ser claros. Então, se eu quero simplificar uma determinada tarefa, qual é o objetivo? É para ganhar tempo? É para ser mais produtivo? É para melhorar a qualidade? É para reduzir custo? É para fazer tudo? Então tem que ser claro com relação ao que você quer fazer para simplificar uma determinada tarefa. Isso também vale na hora de fazer a delegação. Então essas metas elas têm que ser bem claras, e isso no final vai acabar ajudando você com relação à parte de tomada de decisão. Dentro de, quando a gente fala dentro de uma avaliação de um processo, né, dentro do processo existem várias atividades, né, ou várias tarefas. Então aí você tem que começar a fazer uma avaliação da necessidade de determinadas atividades ou tarefas. Dependendo do tipo de processo, tem um negócio que a gente chama de redundância. E às vezes a redundância é uma determinada tarefa ela acontecer de repente 2 vezes dentro do mesmo processo. Dependendo, claro, do processo, ela é interessante acontecer por questões, vamos colocar assim, de segurança. Mas dependendo qual vai ser o processo, atividades que são redundantes, por exemplo, você conta 10 peças aqui, aí você começa a trabalhar. E depois você vai contar novamente aquelas 10 peças. Quer dizer, por que vai contar 10 peças 2 vezes? Já contou aqui, acabou. Bola para frente, o processo tem que andar. Então, algumas coisas, identificar essas áreas aí, de repente, de redundância, porque você só acaba perdendo tempo. E aí, nessa atividade de perguntar se a atividade realmente é necessária, tem que ver se ela pode ser, por exemplo, a primeira coisa é, posso eliminar isso aqui? Vai fazer falta no processo, sim ou não? Se você vai poder eliminar. Outra coisa, ela pode ser automatizada? Porque de repente hoje, pessoal, com esse monte de aplicativo que existe hoje, alguns inclusive são de graças, eu mencionei isso até na live da semana passada, eliminar determinadas atividades e automatizar. Então automatizar não significa que você vai botar um robô lá dentro. Isso, de repente, achar um aplicativo em que você, para uma determinada tarefa ou atividade naquele processo, ou de repente naquela área, você pode usar aquele aplicativo e vai facilitar a sua vida. E a outra coisa é assim, poxa, essa atividade aqui, será que dá para ser terceirizada? Né? Então terceirizar é passar para frente. Olha, isso aqui não faz, que a gente chama, não faz parte do core business dentro da minha empresa, e essa atividade aqui não está agregando valor nenhum, então de repente eu vou terceirizar. Então é isso, então ver se consegue eliminar, automatizar ou então de repente terceirizar. Para você delegar, quais são as habilidades e competências que aquela pessoa que você está pensando em passar determinadas atividades, ela possui. Né? Então, para você fazer o quê? A ideia é sempre você estar melhorando a eficiência, né? A competência
e também melhorar a atividade naquele setor. Por isso que você vai estar delegando. Então, para cada tarefa que você for delegar, você está utilizando as pessoas corretas para aquela determinada atividade. Os empresários, alguns nacionais, pequenos, médios e alguns grandes também, não existe uma cultura de você poder delegar. As startups, as empresas, vamos chamar assim, mais enxutas e voltadas para a tecnologia, eles já têm essa consciência com relação à parte de delegação. Mas é legal você começar a pensar em criar uma cultura, né, que promova a delegação. E aí isso vem de cima para baixo. Começa você como líder e você vai perpetuando essa cultura dentro da sua empresa para as demais pessoas, né? Então isso aí é bacana e acaba estimulando até o espírito de equipe, né? Distribuindo responsabilidades por todos dentro da empresa, dentro do negócio, dentro do processo e assim por diante. Mais um ponto é com relação à parte de comunicação. Como eu tinha dito, a comunicação, seja da parte de simplificar alguma atividade ou na hora que você vai delegar, tem que ser a comunicação clara. Então, é importante você fornecer exatamente a instrução, né? Vamos chamar de instrução, não estou falando que precisa ter um papel não, mas de repente até precisa ter, dizendo, olha, o objetivo é esse, onde a gente quer chegar é aqui, as atividades serão essas aí, numera, se for o caso, a atividade número 1, número 2, número 3, tá? E deixa realmente bem claro e comunica para todo mundo o que vai ser feito. Então, essa parte não adianta somente comunicar para a pessoa que você está passando a tarefa. Ela com certeza vai ter uma interface com outros setores, outros departamentos, outras pessoas. Então, as outras pessoas têm que saber também que aquela pessoa está exercendo aquela atividade ou vai começar a exercer aquela atividade, aquela tarefa. Uma coisa que não pode esquecer, eu mencionei também, às vezes a pessoa tem o potencial, mas o que está faltando? Falta um pouquinho de treinamento. Então, de repente, fazer a capacitação e investir em treinamento, isso aí é bom e essencial para qualquer empresa que quer crescer, que quer melhorar. Ela tem que fazer investimento em relação à parte de treinamento e capacitação do pessoal. O treinamento, de repente, pode ser terceirizado também, pense nisso. Hoje, mídia social, com o YouTube, é possível você fazer muita coisa e ter informação, inclusive de graça, das plataformas. Então, pensa nisso. Às vezes não precisa fazer grandes investimentos em treinamento. Às vezes a informação está ali na sua frente em determinada plataforma, basta ir lá ler ou assistir um vídeo ou alguma coisa e a pessoa já abre a cabeça dela para ela entender e saber o que ela precisa fazer. É importante tanto no processo de você estar simplificando como de você estar delegando, tem que ter um acompanhamento, tem que ter um feedback. Então não adianta larga a pessoa lá sozinha ou larga lá o processo sozinho. Não, tem que ir lá de vez em quando dar uma olhada. Está funcionando, não está funcionando, o que precisa ser ajustado? A pessoa está com dúvida, qual é a dúvida, onde que eu posso colaborar? Você vai ser como se fosse o mentor. Não, olha, esse tipo de assunto, conversa com fulano, conversa com ciclano, visita o departamento tal, liga para o departamento tal e avisa, ó, fulano está indo aí. Então, essa parte de feedback e acompanhamento, isso aí é importante. E, novamente, isso aí, às vezes, uma tarefa não fica na mão de uma pessoa. Às vezes, a tarefa que você está delegando fica na mão de uma equipe. Esse feedback acaba fortalecendo o espírito de equipe e melhorando a comunicação da própria equipe. Não significa que depois você simplificou e delegou, acabou, lavou as mãos e deixa o barco tocar. Não. Essa avaliação ela tem que ser contínua. Então, está funcionando? Né? Como é que estão os resultados? Né? Tem informação? Né? O que a gente está conseguindo? O que trouxe de benefício? Então, tanto na parte de simplificação como de delegar, é um processo que tem que ser acompanhado continuamente. Basicamente, lembrando que simplificar processo e delegar tarefa não significa apenas você eliminar uma atividade, não é isso. É como eu falei,
Aquela atividade é essencial, então ela fica. A atividade não é essencial, ok. Então o que faremos com ela? Vamos eliminar, vamos automatizar ou vamos terceirizar? Então, basicamente é isso que eu queria comentar com vocês.